Minha filha, tem data neste mundo que a gente nunca tira do corpo. Passa o tempo, passa a juventude, passam até os dentes da boca. Mas tem data que fica cravada feito prego enferrujado numa tábua velha. Para mim, minhas amadas, essa data é o Dia das Mães. Não um Dia das Mães qualquer. Um Dia das Mães que até hoje, sempre que maio chega e o cheirinho da terra molhada sobe do quintal, eu sento aqui nesta poltrona, fecho os olhos e volto lá para dentro daquela menina descalça que eu fui. Eu me chamo Ivanir. E o que eu vou contar para vocês hoje aconteceu lá para as bandas de Muzambinho, numa colônia de café em pé de serra, num tempo em que a gente vivia com o que a terra dava, com o que a galinha botava, com o que Deus permitia. A gente não tinha moeda para comprar presente em venda. Presente, quando a gente dava, era feito à mão. E era justo por isso, minhas queridas, que a dona Marli, professora da escolinha rural do povoado, tinha me ensinado, uns dias antes daquele domingo, a fazer uma florzinha de palha de milho tingida com urucum. Ai, minha gente! Eu passei a tarde inteira curvada na escola em cima daquela palhinha seca. Era uma menina franzina, de pé descalço, com os cabelos presos num laço de pano rosa, que mamãe tinha feito de resto de fronha velha. Eu molhava a palha na água morna para ela amolecer, dobrava com o dedão, torcia, abria em forma de pétala e ia passando o urucum moído por cima. Meus dedos ficaram vermelhos, as minhas unhas ficaram vermelhas, eu acho que até minhas bochechas ficaram vermelhas de tanto capricho. Quando eu terminei, levantei a flor na frente dos olhos e senti o coração subir para a garganta. Era a coisa mais linda que essas minhas mãozinhas miúdas já tinham feito. Parecia um pôr do sol preso no meio da palha. Guardei ela com todo cuidado dentro do meu embornal de pano, enrolada num pedacinho de papel de embrulho. Saí da escolinha pulando de alegria por dentro. Faltavam 2 dias para o domingo. 2 dias para eu colocar aquela flor na mão da minha mãe e ver o olhar dela parar em mim daquele jeito que eu tanto amava. Porque minha mãe era uma mulher do tipo que não se vê mais nesse mundo. Ela se chamava Durvalina, a pele do rosto era lisinha, dessas peles que parecem guardadas. E mamãe tinha uma mania que muita gente achava esquisita, mas eu entendia ela do meu jeitinho. Ela detestava abraço. Quando a gente chegava perto querendo grudar nela, ela fazia um jeitinho de sair, rindo pelo canto da boca, como quem espanta uma mosca com carinho. Mas não era desamor não, minhas amigas. Longe disso. Mamãe amava com o olhar. Tinha hora que ela parava o que estava fazendo na cozinha, com as mãos polvilhadas de polvilho, e ficava me olhando por um tempo comprido, sem piscar, sem dizer nada, só olhava. E naquele olhar tinha tudo que o abraço dela não dava. E tinha outra coisa que mamãe fazia que para mim era o ouro desta vida. No fim da tarde, quando o sol descia por trás da serra e pintava tudo de um dourado que eu nunca mais vi igual, mamãe sentava no banquinho baixo do quintal e começava a contar coisas. Da vida dela de moça, da avó dela, que tinha vindo montada num burro pampa, de cantigas antigas que ninguém mais cantava no povoado. E eu ficava ali sentada no chão de terra batida, com os joelhos sujos, sem piscar, para não perder nenhuma palavra. A voz da minha mãe era a coisa mais bonita que eu conhecia no mundo inteiro. Eu era a mais velha dos irmãos. Atrás de mim vinha o Joãozinho, que naquela época ainda era bem pequenininho, de colo. Ria à toa com uma covinha no rosto que era a coisa mais linda deste mundo. Meu pai se chamava Jorge. Era um homem magro, queimado de sol, das mãos grossas de quem acorda antes do galo cantar para cuidar da roça dos outros. Os braços dele eram cheios de marcas de espinho, mas quando ele me pegava no colo para atravessar o córrego no caminho da escolinha, eu me sentia a menina mais segura do mundo inteiro. Meu pai não falava muito, meu pai agia. E a palavra dele, quando saía, era igual ferro quente, daquelas que ninguém dobra. A gente morava na colônia da fazenda do seu Raimundo. Era uma casinha de adobe coberta de telha de barro, com 2 cômodos só, e o chão todo batido com leite de boi para não levantar poeira. Meu pai trabalhava na roça de café do patrão, de sol a sol, e a paga vinha pouca. Às vezes vinha em mantimento,
Às vezes em moeda miúda, às vezes nem vinha. Mas a gente ia vivendo. Tinha o pé de mexerica no fundo do quintal, tinha uma galinha carijó que botava ovo quase todo dia, tinha um cantinho de horta com couve e salsinha, e tinha o rádio. Ah, o rádio. O rádio, minha filha, era a joia da nossa casa. Um aparelho antigo, de válvula, de caixa de madeira escura, que meu pai tinha comprado de um viajante, juntando economia de tostão em tostão. Era a única coisa de valor que a gente possuía. À noite, mamãe acendia o candeeiro, e a gente sentava todos em volta daquela caixinha, escutando música de viola, programa de auditório, notícia de longe. O rádio tocava e a casa parecia maior. O rádio tocava e a gente esquecia que não tinha sobremesa na mesa. Parecia que o mundo inteiro cabia dentro daquela madeira escura, e que enquanto a voz de dentro do aparelho continuasse soando, a gente ia ficar bem. Mas o que eu não sabia, minhas amigas, era que naquela mesma semana, enquanto eu estava na escolinha torcendo palhinha de milho com a ponta da língua de fora, uma coisa feia tinha acontecido dentro da fazenda. Uma coisa que ia colocar meu pai de frente com o homem mais poderoso daquelas terras. Uma coisa que começou na beira de um poço, numa manhã de orvalho, e que poucos dias depois ia fazer a minha florzinha de palha ser o estopim de uma desgraça que eu não desejo nem para o pior inimigo desta vida. Mamãe voltou naquela manhã com um jeito diferente no rosto, e meu pai, quando chegou para o almoço e olhou para ela, parou no meio do movimento de tirar o chapéu. Parou igual quem levou um golpe. Eu estava lá, sentada no canto da casinha, remendando uma meia com agulha de crochê. Eu vi tudo. E o que eu vi foi o começo do fim da nossa vida, naquela colônia. Para vocês entenderem direito o que se passou, minhas amadas, eu preciso voltar um pouquinho atrás. Preciso falar do seu Raimundo. O dono daquelas terras, o patrão do meu pai, o homem que mandava em tudo o que acontecia dentro daqueles alqueires de café. Era um fazendeiro graúdo, herdeiro de terra velha, dessas que passam de pai para filho sem nunca precisar trabalhar. Andava sempre de botina lustrada, chapéu de feltro na cabeça e um chicotinho de couro trançado que ele batia na perna quando falava, como quem queria lembrar a todo mundo que era ele que mandava. O seu Raimundo tinha um jeito de olhar para as mulheres da colônia que dava arrepio. Não era olhar de gente. Era olhar de quem está medindo mercadoria. Demorava nos braços, nos ombros, escorregava pelos cabelos. As moças mais novas evitavam passar perto da casa grande quando ele estava na varanda. Ninguém falava sobre isso em voz alta. Era uma dessas coisas que a gente sabia, mas que ninguém botava nome. Porque dar nome era perigoso. Meu pai sabia. Meu pai era calado, mas não era burro, minhas amigas. Ele percebia tudo. Eu me lembro de uma vez, na venda do arraial, ele ter dito para outro homem da colônia uma coisa que ficou gravada em mim feito ferro quente. Ele disse baixinho, mexendo a borra de café no canto do balcão: "Pobre pode perder o pão, pode perder a cama, pode perder até o telhado. Mas tem uma coisa que pobre não pode perder, compadre, é o nome." E o outro homem concordou, balançando a cabeça, sem dizer nada. Pois foi isso que aconteceu naquela manhã que mudou tudo. Mamãe tinha saído cedinho para buscar água no poço que ficava atrás da casa grande. Era o poço comum da colônia, onde todas as mulheres iam. Ela tinha pegado a lata de querosene vazia, que a gente usava de balde, e tinha ido pelo caminho de sempre, pisando na orvalhada da grama. O sol ainda estava baixo, tingindo tudo de um dourado manso. As cigarras ainda não tinham começado a cantar. O que aconteceu ali, na beira do poço, minha mãe nunca me contou com todas as palavras. Eu fui juntando os pedaços com os anos. Fui entendendo pelos silêncios dela, pelo jeito que ela mudou de caminho para sempre. O seu Raimundo apareceu atrás dela quando ela estava puxando a corda. Apareceu sozinho, sem ter o que fazer ali. Se aproximou demais. Falou uma coisa que não era para ser falada. Tocou o braço dela de um jeito que não era para ser tocado. Mamãe era miúda. Era miúda, mas era mulher de fibra.
Ela puxou o braço com força, encheu a lata num repente e saiu dali sem dizer uma palavra. Voltou para casa pisando firme, com a água batendo nas bordas da lata. Não chorou, não gritou, não falou alto. Entrou em casa, pôs a lata no canto do fogão, lavou o rosto com um punhado d'água fria e foi mexer o feijão. Do jeito dela. Calada. Mas meu pai, minha filha, sabia ler aquela mulher. Meu pai conhecia cada prega do rosto dela. Quando ele chegou para o almoço, com a camisa encardida de suor e a enxada apoiada na quina da porta, olhou para ela e parou. Parou no meio do movimento de tirar o chapéu. Ficou parado daquele jeito que marido fica quando sente no ar que alguma coisa está errada com a mulher. Durvalina. Só isso. Ele chamou pelo nome. Ela continuou mexendo a panela. Não virou a cara. Durvalina, fala comigo. Mamãe parou de mexer o feijão. Apertou o cabo da colher de pau até os nós dos dedos ficarem brancos. E contou. Contou baixinho, olhando para a parede, sem derramar uma lágrima. Contou o que tinha acontecido no poço. Contou o que o homem tinha falado. Contou o que a mão dele tinha feito no braço dela. Meu pai não disse nada. Ficou ali, parado no meio do cômodo, com o chapéu na mão, a cara dura feito pedra de ribeirão. Eu estava lá, sentada no canto, remendando uma meia com agulha de crochê. Eu vi tudo. E eu vi uma coisa no rosto do meu pai que eu nunca tinha visto antes e nunca mais vi igual. Não era raiva, minha filha. Raiva é coisa barulhenta. Era outra coisa. Era uma quietude que dava medo. Ele pôs o chapéu de volta na cabeça. Sem falar nada, sem comer o almoço, sem olhar para mim, pegou a enxada, encostou ela no canto da parede e saiu pela porta. Mamãe correu atrás. Jorge, Jorge, pelo amor de Deus, não faz nada, pensa nas crianças. Mas meu pai não parou. Ele atravessou o terreiro da colônia, passou pelo pé de jabuticaba, subiu o caminho de terra batida em direção à casa grande com as passadas firmes. Eu fui na janela e espiei. Minhas amigas, eu vi meu pai chegar na varanda do seu Raimundo com o peito largo. O fazendeiro estava sentado na rede, com um copo na mão e o chapéu caído para trás. Quando viu meu pai, se levantou devagar, meio rindo por dentro, como quem achava que ia tirar onda. Seu Jorge veio pedir o quê? Adiantamento? Meu pai não respondeu de primeira. Subiu os 3 degraus da varanda devagar, um a um, e parou na frente do patrão. Parou tão perto que eu pude ver, lá de longe, da janela da colônia, o fazendeiro recuar meio passinho. Recuou. Aquele homem graúdo, de chapéu de feltro e botina lustrada, recuou diante do meu pai magro. Senhor Raimundo. A voz do meu pai saiu baixa, mas era uma voz que cortava. Eu trabalho para o Senhor. Pego na enxada de sol a sol. Não reclamo da paga miúda, não reclamo da comida que falta, porque eu faço parte da colônia, e o Senhor é o dono. Mas uma coisa o Senhor vai ouvir agora. A minha mulher, o Senhor não toca, nem com a palavra, nem com o olho, nem com a mão. O Senhor pode ser dono da terra, dos pés de café, da casa onde a gente dorme, mas do meu nome, o Senhor não é dono. E se o Senhor encostar um dedo de novo na mãe dos meus filhos, pode ser que eu perca tudo que eu tenho neste mundo. Mas o Senhor perde mais. O fazendeiro ficou roxo. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não teve coragem de responder. Meu pai virou as costas, desceu os 3 degraus da varanda e voltou para a colônia com o mesmo passo firme que tinha subido. Na porta da nossa casinha, mamãe estava esperando com as mãos tremendo. Ele passou por ela em silêncio, pendurou o chapéu no prego e foi se sentar no banquinho de madeira. Eu fui até ele, devagarinho, e botei a mão no joelho dele. E meu pai, o homem de ferro, começou a chorar calado, sem ruído, só com as lágrimas descendo pela cara queimada de sol. Mamãe se ajoelhou na frente dele e, pela primeira vez que eu me lembro na vida, ela abraçou o meu pai. Apertado. Daquele jeito que ela nunca deixava ninguém apertar ela. E ficaram os dois ali,
abraçados no meio daquela casinha de adobe, enquanto lá na varanda da casa grande o seu Raimundo jurava vingança pelo orgulho que meu pai tinha pisado. Os dias que vieram depois daquela cena na varanda foram dias de um silêncio esquisito dentro de casa. Meu pai saía cedo para a roça e voltava tarde. Mamãe cozinhava com os movimentos miúdos, sem cantarolar como era costume dela. Ninguém tocava no assunto. Era como se a gente tivesse enterrado uma coisa viva no fundo do quintal e combinado de não pisar por cima. Mas a gente sabia que ela estava ali, enterrada, esperando a hora de ressuscitar. Seu Raimundo não apareceu na colônia naquela semana. Mandou o capataz, um homem de cara fechada chamado Lourival, tomar conta do trabalho no lugar dele. Lourival era a sombra do patrão, fazia tudo que o outro mandasse sem nem perguntar se era certo. Passava pelas casas da colônia com um chicotinho na mão, igualzinho ao chefe, e ficava medindo os colonos com o olhar, procurando defeito. Quando passava pela nossa casinha, cuspia no chão antes de seguir caminho. Meu pai fingia que não via, mas eu via. Eu via tudo, minhas amigas, com esses olhinhos de menina que ainda não tinham aprendido a desviar. Veio então a sexta-feira, antes do Dia das Mães. Eu acordei com o coração leve, porque sabia que no domingo eu ia entregar a florzinha para a mamãe. Tinha enrolado ela com cuidado no embornal de pano, escondida entre o caderno de caligrafia e a merendeira. Ninguém sabia da surpresa. Nem mamãe, nem papai, nem o Joãozinho, que aliás era pequenininho demais para guardar segredo. Era só meu. Uma alegria secreta batendo dentro do meu peito, igual passarinho preso. Naquela manhã, antes de eu sair para a escolinha, mamãe fez bolinho de chuva para o café. Passou aquele cheirinho doce pela casa inteira, de canela com açúcar queimando na chapa do fogão a lenha. Ela me deu 3 bolinhos enrolados num pedacinho de pano, para eu levar de merenda. Botou a mão no meu rosto por um segundo, daquele jeitinho rápido que ela tinha, meio sem jeito, e me olhou demorado. Minha filha, eu carrego aquele olhar até hoje. Era um olhar de quem sabia que a vida é curta e que nem tudo a gente consegue dizer com palavra. Ivanir. Diz, mãe. Vai com Deus, minha filha. Foi só isso. Ela não costumava se despedir assim de mim. Eu achei esquisito, mas não dei importância. Peguei o embornal, apertei bem contra o peito por causa da flor escondida e saí pela porteira da colônia cantando baixinho aquela cantiga que ela me ensinava no quintal, a da lua que ia buscar água no rio. Passei o dia todo na escolinha com o pensamento lá em casa. Dona Marli reparou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava e menti, porque eu não sabia explicar direito nem para mim mesma. Tinha uma coisa apertada dentro de mim. Uma pressão, como aquela que sente quando o tempo vai virar temporal e o ar fica parado, esperando o estouro. Na hora de voltar, a tarde estava pesada. O céu tinha ficado de um cinza carregado, daqueles que cobrem o dourado do sol e fazem a terra parecer mais vermelha. O vento veio quente, levantando poeira, fazendo o capim deitar de lado. Eu desci o caminho com passo miúdo, com medo de pegar chuva antes de chegar. E foi quando o meu destino cruzou com o do menino. O caminho de volta da escolinha passava rente à cerca da casa grande. Sempre passou. Nunca tinha dado problema. Eu ia ali, pé no chão, olhando os passarinhos, sem incomodar ninguém. Mas naquela tarde, o filho do seu Raimundo estava sentado na ponta do portão, com uma varinha na mão, brincando de bater na cerca. Era um menino da minha idade, mais ou menos. Não vou nem falar o nome dele aqui, porque até hoje esse nome dói na boca. Ele era mimado do jeito que só filho de patrão sabia ser. Andava de sapato na fazenda, comia doce todo dia, tinha um cavalo pampa só para ele. E tinha aprendido com o pai a olhar os filhos dos colonos como quem olha bicho de quintal. Quando ele me viu passando, largou a varinha e se pôs no meio do caminho. Cruzou os bracinhos magros, me encarou com aquele jeito de quem queria medir força e perguntou: "O que tem nessa bolsa aí, Ivanir?" "Coisa minha? Coisa sua, não. Essa terra é do meu pai. Tudo que passa por aqui, meu pai manda ver. Mostra." Eu apertei o embornal contra o peito. Eu senti o contorno da flor por cima do pano, as pétalas que eu tinha dobrado com tanto cuidado.
E eu falei de volta, minhas amigas, com uma coragem que até hoje eu não sei de onde veio. Não é seu, não. É meu. É presente da minha mãe. O menino abriu um sorriso torto. Um sorriso que eu nunca esqueci. Sua mãe não merece presente. Meu pai disse. Gente do céu, minhas amadas. Naquele momento, dentro do peito de uma menininha magrinha, com trancinha no cabelo e os pés descalços cheios de pó da estrada, alguma coisa se quebrou. Não foi medo, não foi susto. Foi uma coisa mais funda. Foi a primeira vez que eu entendi, no meu jeitinho de criança, que tinha gente neste mundo que julgava minha mãe sem conhecer minha mãe. Que tinha gente que falava mal da mulher que me fazia bolinho de chuva, que sabia cantar cantiga de lua, que passava a mão no meu rosto sem jeito. E aquilo me deu uma raiva que eu nunca tinha sentido na minha vida. O menino avançou para cima de mim, tentou arrancar o embornal da minha mão. Eu puxei para trás, ele puxou mais forte. O pano rasgou na costura de cima e a florzinha de palha, coberta de urucum, voou pelo ar e caiu na poeira da estrada. O menino deu uma risada cheia de desprezo, dessas que vêm do fundo da alma ruim da gente. E foi naquela hora que eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer. Eu empurrei o menino. Foi um empurrão de menina miúda, não foi nada demais. Mas ele não estava esperando. Perdeu o equilíbrio, tropeçou na própria varinha e caiu sentado na terra. Começou a berrar. Um berro esganiçado, daqueles que acordam defunto. Eu me abaixei rápido, peguei a florzinha de volta, tirei a poeira com a pontinha do dedo e enfiei dentro do embornal rasgado. Ia sair correndo, quando a porta da casa grande se abriu com um estrondo. Seu Raimundo saiu na varanda com a cara vermelha de fúria. Atrás dele veio Dona Gilda, a mulher dele, uma senhora de pescoço fino e olhar duro. E atrás deles veio o capataz Lourival, batendo o chicotinho na perna daquele jeito, com os olhos brilhando de satisfação. O fazendeiro desceu os 3 degraus num salto só, atravessou o terreiro em 3 passadas largas e agarrou o meu braço com uma mão tão forte que eu pensei que ia arrancar o osso. Levantou a outra mão no ar e eu fechei os olhos esperando a palmada. Mas ela não veio. Alguma coisa fez ele parar. Agora sim. Ele falou baixinho, no meu ouvido, com um hálito de cachaça. Agora seu pai vai aprender. Seu Raimundo me arrastou pelo braço atravessando o terreiro da casa grande. Minha sandalinha de couro velho ficou para trás, junto com a tira do embornal que ele tinha rasgado de vez com o puxão. Meus pés batiam na terra quente, os meus joelhos tremiam e eu só conseguia segurar com a outra mão o pano rasgado com a florzinha lá dentro. Não sei de onde eu tirei força para não largar. Sei só que eu apertava aquela flor contra o peito como se fosse a minha própria vida. Dona Gilda vinha atrás gritando, com as anáguas subindo na pressa. Raimundo, mata essa peste! Olha o que ela fez com o nosso menino! Mata essa peste! O capataz Lourival vinha mais atrás, batendo o chicotinho na perna, com aquele meio sorriso torto de quem estava gostando do espetáculo. O menino já tinha parado de berrar. Estava de pé atrás da mãe, limpando o rosto com as costas da mão, espiando a cena com um brilho esquisito no olho. Um brilho de quem conseguiu o que queria. Eu fui arrastada pelo terreiro, pelo pé de engazeiro, pela porteira de madeira da colônia, até a porta da nossa casinha de adobe. Seu Raimundo me empurrou para dentro com um safanão. Eu tropecei na soleira, caí sentada no chão batido de leite de boi, e o embornal rasgado se abriu todo. A flor de palha rolou pela terra e foi parar bem embaixo do pé da mesa. Mamãe veio correndo da cozinha, com um pano de prato torcido entre as mãos, e a cara dela perdeu toda a cor quando viu o patrão na nossa porta. "Cadê o Jorge?" A voz do fazendeiro saiu feito trovão. Mamãe ficou mudinha, encostada na parede, com os olhos enormes, olhando para o chão. O Joãozinho, que estava dormindo no cesto de vime em cima da mesa, acordou com o grito e começou a chorar. Foi quando meu pai chegou. Ele vinha vindo pelo caminho com a enxada no ombro, suado, com a camisa colada nas costas. Quando ele viu o patrão na porta da nossa casa, ele parou um segundinho só. Um segundinho.
Depois largou a enxada no chão com um baque seco e continuou caminhando firme em direção a nós. Seu Jorge. O fazendeiro virou a cara quando papai chegou. Sua filha agrediu o meu menino, bateu nele, jogou ele no chão, machucou a cara dele na cerca. Agora ouça bem o que eu vou dizer, porque eu não vou repetir. O senhor tem meia hora para juntar os trapos dessa família e sumir dessas terras. Quero o senhor, sua mulher, essa menina malcriada e esse moleque chorão fora daqui antes do sol virar para cima. Se eu ver qualquer um de vocês aqui depois disso, eu mando meu capataz pôr vocês no chicote. Mamãe cobriu a boca com as mãos. Meu pai não disse nada. Meu pai olhou para mim e eu vi nos olhos dele uma coisa que me partiu o coração. Não era raiva, era dor. Era uma dor enorme de quem sabia que ele não podia proteger a filha de um homem como aquele. Ele se virou para o patrão devagarinho e perguntou, com a voz firme mas baixa: Senhor, a menina é pequena ainda, não tem malícia. Meu filho caçula ainda mama. Para onde o senhor quer que eu vá agora com o sol dessa altura e sem ter onde pousar a cabeça? Seu Raimundo deu um risinho de desprezo que não cabia dentro da boca dele, de tão cheio de veneno que estava. Isso aí é problema seu. Quem mandou criar uma víbora em casa? Quem mandou o senhor subir na minha varanda me afrontar uma semana atrás? Agora arca com o que o senhor fez. 10 minutos, seu Jorge. Se eu voltar aqui e ainda encontrar vocês, o negócio vai ficar pior. Ele deu as costas e saiu. Dona Gilda cuspiu no chão da nossa soleira antes de sair também. O capataz ficou um tempinho parado, encostado no batente da porta, batendo o chicotinho na bota, vigiando a gente. A gente se mexia feito gente tonta. Mamãe começou a juntar as trouxas de pano, amontoando roupa com as mãos tremendo. Papai foi pegar o Joãozinho no cesto, e quando a mão grande dele pegou a criança se agarrou no pescoço dele e parou de chorar. Eu fiquei parada no meio do cômodo, olhando aquela cena, ainda sentada no chão onde o patrão tinha me atirado, sem conseguir me mexer. Foi meu pai quem veio até mim, se abaixou, me olhou no fundo dos olhos e disse: Ivanir, levanta, minha filha. Junta tuas coisinhas. A gente vai embora. Eu não chorava. Acho que eu estava sem lágrima dentro. Foi feito se todo o pranto tivesse congelado dentro do meu peito. Eu me levantei, peguei a flor de palha de debaixo da mesa, limpei o pó com a pontinha do dedo e botei de volta no embornal rasgado. Peguei o meu caderno de caligrafia. Peguei uma bonequinha de sabugo que meu pai tinha feito para mim. Só isso. Era tudo que eu tinha no mundo. E foi na hora da gente sair, com as trouxinhas amarradas e o Joãozinho no colo do pai, que meu pai virou a cara na direção do canto da casa onde ficava o rádio. Minhas amigas, eu vi meu pai olhar para aquele aparelho de válvula como quem olha para um filho que vai deixar para trás. Ele deu um passo na direção do rádio, estendeu a mão para pegar. O capataz, que ainda estava no batente, entrou na casa num passo só. Empurrou o peito do meu pai com a cara do chicote. Esse rádio não, seu Jorge. Esse aí é do patrimônio da fazenda agora. O patrão já mandou dizer, fica pela afronta. Meu pai parou. Minhas queridas, eu vi o peito do meu pai subir e descer devagar, 3 vezes, de tanto esforço que ele fez para engolir aquilo. Aquele rádio, a única coisa de valor que a gente tinha nesse mundo, comprada com um tostão suado de anos. Aquela caixinha de madeira escura, que era a alegria da nossa noite, o conforto do nosso cansaço, a voz do mundo dentro da nossa casinha de 2 cômodos. Meu pai olhou para o rádio uma última vez, e eu juro por Deus que vi os olhos dele brilharem molhados. Mas ele não deixou uma lágrima cair. Não na frente daquele homem. Pode ficar, seu Lorival. Valor de pobre esse homem aí nunca vai ter, mesmo com o rádio no colo. E meu pai foi saindo. Mamãe foi saindo atrás, com uma trouxa na mão e a outra mão no ombro da minha cabeça, me puxando devagar. O Joãozinho dormia no ombro do pai. Eu levava o embornal rasgado apertado contra o peito. Atravessamos a porteira da colônia sem olhar para trás. Atrás de nós,
O capataz fechou a porta da nossa casinha com um estrondo e trancou por fora com uma tranca de madeira, como se tivesse enterrando um defunto. O sol estava a pino. A estrada de terra vermelha se abria diante da gente, reta, comprida, sem fim, sem sombra de árvore, sem nada. Só o calorão batendo na cabeça. Só a poeira subindo a cada passo. Só o som dos pés descalços da minha família pisando a terra seca de um mundo que de repente não era mais nosso. A gente desceu o caminho da colônia sem trocar uma palavra. Meu pai ia na frente, com o Joãozinho adormecido no ombro e uma trouxa de pano amarrada nas costas. Mamãe vinha atrás, com outra trouxa numa mão e me segurando pela outra. Eu ia no meio, com o embornal rasgado apertado contra o peito, sentindo a flor de palha por cima do pano. Ninguém falava. O único som era o roçar dos passos na terra vermelha, e lá longe o canto insistente de uma seriema escondida no mato. Foi só a gente passar da última porteira da fazenda que o choro veio. Veio primeiro calado, só no canto da minha boca. Depois veio nos ombros, que começaram a sacudir. E daí desabou de verdade, com soluço, com puxada de nariz, com aquele tipo de pranto que não se consegue conter nem com reza. Eu chorava por tudo de uma vez. Pelo empurrão, pela flor que tinha caído na poeira, pela nossa casinha que tinha ficado trancada para trás, pela cara de dor do meu pai, pelo rádio que o capataz tinha tirado das nossas mãos. E chorava por uma coisa que doía mais que tudo isso junto, a certeza de que era tudo culpa minha. Eu soltei a mão da mamãe e parei no meio da estrada. Sentei na terra quente, encolhida, com o rosto enfiado nos joelhos. Foi por minha causa, mãe. Foi por minha causa que o senhor Raimundo fez isso com a gente. Eu empurrei o menino, mãe. Eu não devia ter empurrado. Eu devia ter dado a flor para ele. Era só a flor, mãe. Era só uma florzinha. Eu podia ter feito outra. Eu podia... Eu não consegui terminar. O soluço engoliu o resto da fala. Papai parou mais à frente, virou a cara para nós duas, e eu vi nos olhos dele uma coisa esquisita. Era como se ele quisesse correr e me abraçar, mas alguma coisa segurava ele. Acho que era o peso do Joãozinho no ombro. Acho que era a trouxa nas costas. Acho que era o medo de que, se ele se abaixasse ali para chorar com a filha, ele não ia ter mais coragem de levantar e seguir estrada. Então ele só balançou a cabeça de um jeito devagarinho e esperou. Esperou mamãe tomar conta. Mamãe largou a trouxa dela no chão. Se abaixou na minha frente, puxou meu queixo para cima com o dedo indicador e me fez olhar para ela. E sabem, o que aconteceu naquele instante? Mamãe, que detestava abraço, que fugia do toque da gente a vida inteira, segurou o meu rosto com as duas mãos e me olhou com uma força que eu nunca tinha sentido. Aqueles olhos dela ficaram tão grandes e tão brilhantes que eu acho que ela cabia inteira neles. E ela começou a falar. Começou a falar devagar, como quem escreve letra por letra numa lousa. Ivanir, minha filha, presta atenção no que a mãe vai te dizer agora. Vai ser curto e vai ser para a vida toda. Tu não fez nada de errado, ouviu? Tu defendeu uma coisa que era tua. Defendeu um presente que tu fez com as tuas próprias mãos para a mamãe. O menino quis te tomar à força o que não era dele, e tu te defendeste. Quem fez errado foi o pai daquele menino, que há muito tempo estava procurando um jeito de nos atirar na estrada. A culpa do que está acontecendo com a gente não é tua. Não é tua. Ouviu bem, minha filha? Não é tua. Ela limpou o meu rosto com a barra da saia. Pegou uma pontinha da saia e foi passando na minha bochecha, no meu queixo, na minha testa, tirando a poeira junto com o ranho e a lágrima. Tinha uma delicadeza naquele gesto que não cabe em palavra. Eu nunca tinha visto mamãe tocar em mim daquele jeito. Ela acariciava o meu rosto sem jeito, como quem estava aprendendo a fazer na hora. E escuta, Ivanir, casa da gente não é tijolo, casa da gente não é telhado, casa da gente não é nem aquele rádio que ficou para trás. Casa da gente é teu pai, sou eu, é tu, é o Joãozinho. Enquanto a gente tiver os quatro juntos, filha, a gente tá em casa. Em qualquer beira de estrada que a gente tiver, a gente tá em casa. Ouviu? Eu ouvi. Ouvi com o coração, com a cabeça, com a alma,
E até hoje, aquelas palavras da minha mãe rebobinam dentro de mim quando a vida aperta. Casa é gente. A vida inteira eu repeti isso para os meus filhos, para os meus netos, e agora repito para vocês. Casa é gente. Meu pai se aproximou quando a gente se levantou. Ele não disse nada. Só passou a mão grande no alto da minha cabeça, de leve, e ficou um tempo ali com a mão pousada nos meus cabelos. Foi o jeito que ele encontrou para falar comigo. Meu pai falava pouco, mas a mão dele dizia muita coisa. A gente recomeçou a caminhar, mas o sol daquela tarde, não era sol de Dia das Mães. Era um fogo descendo do céu. Era um calor que subia da terra e batia na cara da gente sem dó. Eu tinha saído de casa de pé descalço mesmo, que minha sandalinha de couro tinha ficado na varanda da casa grande, e a terra vermelha queimava a sola do meu pé. Eu pisava de lado, procurando as sombrinhas que o matinho da beira da estrada projetava. O Joãozinho acordou no ombro do pai e começou a resmungar de sede, com aquele choro baixinho de criança pequena que não tem palavra ainda, só queixa. A gente tinha saído da fazenda na hora mais quente. A estrada seguia morro acima, ladeada de capim seco, sem uma casa à vista, sem um riacho, sem uma mangueira grande o suficiente para a gente sentar embaixo. Mamãe começou a andar mais devagar. Eu vi que a perna dela estava tremendo. Ela tinha parido o Joãozinho fazia pouco tempo ainda, e o corpo dela não tinha se recuperado direito daquele parto difícil. Papai notou, parou e encostou a trouxa das costas dele no chão. Durvalina, senta aí um minuto, mulher. Descansa. Ela não sentou. Se eu sentar agora, Jorge, eu não levanto mais. Segue andando. Deus vai colocar uma alma boa na nossa frente. Segue andando. E a gente seguiu. Mais um tempo, mais um morro, mais uma curva de estrada sem viva alma. O sol ia descendo para o lado do poente, mas ainda castigava. A boca da gente estava seca, os pés cheios de bolha, o Joãozinho chorando sem parar. E foi nessa hora que a gente escutou um som vindo de longe. Um som que começou baixinho, como um zumbido surdo, e foi crescendo. Parecia um trovão rolando por dentro do chão. Parecia o próprio inferno vindo em cima da gente. Meu pai parou. Ficou parado quieto, de orelha em pé, escutando. E a cor dele foi descendo do rosto, até ele ficar pálido feito papel de pão. Papai repetiu mais alto. Durvalina, pega a menina agora! Mamãe veio correndo. Me puxou pela mão com um tranco que quase me derrubou. O ronco ia crescendo, enchendo o ar todo, fazendo as folhas do capim da beira da estrada vibrarem sozinhas, como se tivessem medo. Eu olhei para frente, morro acima, e foi aí que eu vi. Queridas, eu vi uma coisa que me vem no sonho até nos dias de hoje, quando a vida anda pesada. Lá em cima do morro, descendo a estrada de terra vermelha, vinha uma massa de bicho. Boi vinha por cima de boi, zebu de chifre grande, touro novo, bezerro atropelado no meio, tudo na mesma correria desabalada. A poeira subia tão grossa que tapava a vista do céu atrás deles. Não era meia dúzia, não. Era uma boiada inteira. Umas 20 cabeças ou mais, estouradas, sem boiadeiro, sem cão, sem nada segurando. Vinham descendo reto em cima da gente, com uns 15 palmos de estrada a cada passada. Pai do céu, Jorge! Mamãe soltou a voz num gemido de quem já se deu por morta. A estrada era estreita. De um lado, barranco alto, de terra solta, que ninguém subia correndo. Do outro, uma vala funda cheia de capim-sapê e espinheiro. Não tinha para onde correr, não tinha onde subir, não tinha tempo. A boiada vinha, minhas amigas, e se pegasse a gente naquele trecho, nem osso sobrava para enterrar. Meu pai entregou o Joãozinho no colo da mamãe, num movimento só. O menino começou a berrar, assustado com a brusquice. Papai já estava ajoelhado na beira da estrada, com as mãos dentro da trouxa. Ivanir, me dá galho seco. Ivanir, escuta. Corre na valeta, pega tudo de capim seco que teus dedinhos puderem pegar e traz aqui pro meu lado. Anda, menina, anda! Eu não pensei. Eu corri. Meus pés descalços voavam sobre a terra quente. Eu nem sentia mais a queimação.
Eu agarrava punhado de capim seco, galinho caído, folha morta, tudo que eu via no chão, e vinha correndo trazer para o pé do meu pai. Mamãe fez o mesmo do outro lado. A gente juntava aquilo num montão em cima do meio da estrada, desesperado, enquanto o som da boiada crescia e fazia o chão tremer debaixo dos nossos pés. Papai tinha tirado de dentro da trouxa dele uma garrafinha de querosene que a gente usava no candeeiro. Era o pouquinho que tinha sobrado no fundo do vidro. Ele despejou tudo por cima do monte de capim e de galho seco, sem economizar uma gota. Enfiou a mão no bolso da calça e tirou uma caixinha de fósforo. As mãos dele tremiam. Pela primeira vez na minha vida, eu vi as mãos do meu pai tremerem. Ele riscou um palito. O palito apagou no vento. Riscou outro. Apagou. A boiada já estava tão perto que a gente conseguia enxergar o branco do olho dos bois e a espuma escorrendo da boca daqueles touros zebuínos. "Jorge!" Mamãe gritou com o Joãozinho apertado no peito. "Jorge, pelo amor de Deus!" Papai riscou o terceiro palito com as duas mãos, fazendo concha para o vento não apagar. O fogo pegou. Ele jogou o palito aceso no meio do monte de capim encharcado de querosene. E o mundo virou fogo. Uma labareda subiu de uma vez só, 3 vezes mais alta que meu pai. A parede de fogo se armou atravessada na estrada, alimentada pelo capim seco da beira. O vento jogava fumaça grossa para frente, para a direção da boiada. Os bois da frente, quando chegaram a poucos metros do fogo e do fumaceiro, deram uma refreada desesperada. Escorregaram, bufaram, um tropeçou no outro, e foram desviando. Foram desviando para o lado do barranco, uns, para o lado da valeta, outros, abrindo 2 correntes de bicho que passavam de um lado e do outro da nossa família, raspando a palmos de nós. Eu fechei os olhos porque achei que eu ia morrer naquele segundo. Eu senti o calor do corpo dos bois passando rente ao meu braço. Eu senti o cheiro de bicho suado, de couro quente, de esterco. Eu senti o chão batendo forte debaixo dos meus pés, como se a terra fosse rachar ao meio. Um chifre de zebu passou tão perto da minha cabeça que eu escutei o roçar no ar. Mamãe tinha se ajoelhado no chão, curvada em cima do Joãozinho, fazendo o corpo dela de concha sobre a criança. Papai tinha os braços abertos, um em cima de mim, outro protegendo mamãe, como se ele pudesse segurar no peito uma boiada inteira com aqueles 2 braços magros. A gente ficou assim, sei lá quanto tempo. Foi coisa de meio minuto, talvez, mas parecia uma vida inteira dentro daquele pedacinho de tempo. E, de repente, o barulho passou. O ronco foi ficando mais fraco, mais embaixo, descendo o morro. A poeira começou a baixar. A gente abriu os olhos. Lá estava a estrada, vazia de novo, com o fogo ainda queimando alto no meio dela, crepitando, estalando e o rastro de bicho descendo a encosta em direção ao fundo do vale. A gente estava vivo. Nenhum de nós disse uma palavra nos primeiros minutos. Papai foi o primeiro a se mexer. Abaixou os braços devagar. Olhou para a mamãe. Olhou para mim. Olhou para o Joãozinho, que estava tão assustado que tinha parado até de chorar. E aí, aquele homem de ferro, aquele homem que eu nunca tinha visto chorar na vida, aquele homem que tinha peitado o patrão sem mudar de cor, caiu de joelhos no meio da estrada ao lado do fogo que ele mesmo acendeu. Caiu de joelhos e soltou um choro de peito aberto, um choro de quem esteve a um palmo de perder a família inteira e não perdeu. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Foi só isso que ele repetia, uma vez atrás da outra com a cara entre as mãos, enquanto mamãe se aproximava dele com o Joãozinho no colo e encostava o joelho dela no ombro dele. Eu fiquei parada olhando aquela cena sem conseguir chorar. Acho que o susto tinha sido grande demais para deixar lágrimas sair. Foi só aí que eu olhei para o chão perto do montão de fogo. A minha florzinha de palha tinha caído do embornal rasgado quando eu corri para pegar galho seco. Estava ali, a 3 palmos das chamas. A beirada de uma das pétalas já tinha enegrecido, se contorcendo com o calor. Mais um instantinho e ela ia virar cinza. Eu me abaixei depressa e peguei ela de volta. As pontinhas queimadas se esmigalharam nos meus dedos, mas o miolo dela da florzinha continuava inteiro,
vermelhinho de urucum, resistindo como a minha família tinha resistido. Depois do fogo apagar sozinho na estrada, a gente ficou ali paradinho mais um tempo, sem saber o que fazer. Papai se levantou aos poucos, esfregou a cara com as duas mãos e olhou para o céu. O sol já estava descendo para o poente, pintando as nuvens de rosa queimado, e o calorão ia dando trégua. Mas a sombra da noite vinha chegando, minhas queridas, e com a noite vinha o frio da serra, vinha a fome, vinha o medo de bicho do mato, vinha o medo de gente ruim. A gente precisava de um teto, qualquer teto. Papai pegou a trouxa de volta nas costas. O Joãozinho tinha voltado pro colo da mamãe, agarrado no pescoço dela, ainda soluçando baixinho de susto. E a gente recomeçou a caminhada, passando pelo lado do fogo que ainda crepitava, pisando em cima da terra queimada com o pé descalço. A estrada seguia em frente, curvando para a direita morro abaixo. Ninguém falava. Só se ouvia o pigarro do papai de quando em quando e o choro manso do Joãozinho. A primeira estrela apareceu no céu antes da gente achar qualquer coisa. Eu me lembro disso porque mamãe parou um instantinho, levantou a cara para cima e disse baixinho, só para si mesma, como quem está conversando com o finado pai dela. Sinal de que ele está olhando para nós. Ela era assim, tinha coisa que só ela entendia. Eu não perguntei nada, só apertei a mão dela mais forte. A fome começou a doer primeiro no Joãozinho. Mamãe tinha amamentado ele cedo de manhã e depois não tinha comido mais nada o dia inteiro. Um corpo de mulher que acabou de parir não dá leite se não come. Ele começou a chupar o peito dela por cima do vestido, depois arrastou o rosto procurando, depois soltou aquele choro miudinho de quem quer e não encontra. Mamãe tentou pôr no peito ali mesmo, sentada na beira da estrada num toco de pau, mas o leite não descia. Ela tentou, até que desistiu e só ficou ali embalando ele, com o rosto molhado, sem dizer nada. Foi meu pai, quem fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele abriu a trouxa dele, revirou tudo lá dentro e achou um torrãozinho de rapadura que ele levava embrulhado em palha de milho. Um pedacinho pequeno, do tamanho de um caroço de jabuticaba. Era a comida do almoço dele do dia seguinte, que ele guardava para comer na roça. Meu pai pegou aquela rapadura, botou no canto da boca, mastigou devagar até ficar bem mole e passou para a ponta do dedo dele. E com o dedo sujo de terra vermelha, mas cheio de amor, ele botou aquele pouquinho de caldo doce na boca do Joãozinho. O menino calou a boca na mesma hora. Começou a chupar o dedo do pai como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Meu pai foi mastigando mais um pouquinho, passando mais um pouco pro dedo, alimentando o caçula daquele jeito, dedo por dedo, como o passarinho alimenta filhote no ninho. Eu fiquei olhando aquilo e foi aí que eu chorei pela segunda vez naquele dia. Chorei por dentro, sem fazer barulho, porque eu tinha acabado de entender uma coisa sobre o meu pai que eu não sabia explicar com palavra. A gente seguiu caminhando. A noite foi descendo de vez. O matinho da beira da estrada ficou preto contra o céu ainda meio claro. As cigarras começaram a cantar. Uma coruja piou longe. E foi quando, numa curva de descida, lá do alto do morro, a gente escutou um som que não era de bicho nem de vento. Era som de roda, som de carroça, som de gente. Papai parou. Virou a cara para trás. Os olhos dele brilharam na meia-luz. Durvalina, é carroça, vem gente. Eu não sabia se era para ficar feliz ou se era para ficar com medo, porque naquela estrada, aquela hora, podia ser qualquer coisa. Podia ser o capataz vindo atrás para fazer mais maldade. Podia ser gente ruim buscando desavisado para roubar. Mas também podia ser um carroceiro de volta para casa. Homem de bem, desses que ainda existiam. Meu pai ficou parado no meio da estrada. Pronto. Mamãe se encostou no barranco comigo, com o Joãozinho apertado no peito. A carroça apareceu na curva. Era uma carroça velha, puxada por um burro pampa preguiçoso, com as lonas arranjadas em cima da tábua. No banco ia um homem sozinho, de chapéu de palha, cachimbo na boca, umas barbas grisalhas compridas. Quando ele viu a gente parado na estrada, puxou a rédea para parar o bicho. Boa noite, irmão. Papai cumprimentou primeiro,
do jeito dele, educado e direto. O homem tirou o cachimbo da boca, passou os olhos de cima a baixo na gente. Viu a mulher com criança de colo, viu a menina de pé descalço com o embornal rasgado, viu o homem magro com a trouxa nas costas e a outra trouxa nos pés. E aqueles olhos dele, aqueles olhos de velho, ficaram molhados. Pai do céu, meu irmão, que desgraça aconteceu com o senhor? Meu pai abaixou a cabeça. Não deu muita explicação. Disse o necessário para o homem entender. Fomos tirados da fazenda do seu Raimundo hoje de tarde. A família está andando desde então. Precisamos chegar em algum lugar que tenha teto. O velho carroceiro balançou a cabeça devagar. Deu uma cuspida no chão. Respirou fundo. Seu Raimundo, aquele desgraçado. Ele soltou aquilo com raiva, de um jeito que nem era xingamento. Era desabafo. Era a voz de quem conhecia o patrão e sabia da casta do homem. Meu irmão, sobe aí na carroça com a família. Eu tô voltando para minha casa, que fica pras bandas do Campestre. Mas dá para eu passar pelo povoado no caminho e deixar vocês na porta da igreja. O padre João é homem bom. Ele há de dar um lugar pro senhor pousar essa família. Papai não aceitou de primeira. Ele era assim. Tinha vergonha de depender de caridade de ninguém. Começou a dizer que a gente ia indo a pé, que não queria incomodar. Mamãe atravessou com a voz firme dela. Jorge, aceita, homem. Pelo amor dos nossos filhos, aceita. Papai engoliu a seco, balançou a cabeça. Ajudou mamãe e o Joãozinho a subirem primeiro. Depois me pegou pela cintura e me botou em cima das lonas. Por último subiu ele com as duas trouxas. O velho sacudiu a rédea, o burro bufou, a roda começou a girar de novo. A carroça ia devagarinho morro abaixo, balançando. Eu me encostei no ombro da mamãe, cansada de um jeito que eu não sabia que podia ficar. O embornal rasgado com a florzinha dentro continuava apertado no meu peito. E enquanto a noite vinha fechando e as primeiras luzinhas de candeeiro começavam a aparecer lá longe no povoado, eu escutei o velho carroceiro dizer uma coisa para o meu pai que eu ia guardar para a vida toda. Meu irmão, preste atenção no que este velho vai dizer. Quem tem a honra limpa não tem o que temer. Seu Raimundo tirou o telhado de vocês hoje. Mas tem gente que ele não tira, por mais que queira. Tem coisa que só Deus tira. E o dia da conta, meu irmão, o dia da conta desse homem, esse dia vai chegar. Pode anotar as minhas palavras. A carroça entrou no povoado por volta das 9 da noite. Os casebres estavam todos fechados, as lamparinas acesas lá dentro, deixando escapar pelas frestas uma luz amarelinha, quente, familiar, de gente que estava jantando em paz dentro de casa. Eu olhava aquelas janelinhas com um aperto no peito. Cada casinha daquelas tinha uma mesa posta, tinha uma família em volta, tinha um telhado por cima. E a gente ia passando por fora, balançando em cima de uma carroça emprestada, sem saber onde ia botar a cabeça naquela noite. O velho carroceiro parou o burro Pampa na frente da igrejinha do povoado. Era uma igreja pequena, de porta larga de madeira, com um sininho no alto da torre e uma cruz de ferro enferrujado espetada acima. A casa paroquial ficava colada na igreja, com uma varanda estreita e uma roseira vermelha encostada na parede. O velho desceu do banco, bateu as calças para tirar a poeira e nos chamou devagar. Chegamos, meu irmão. Desce tua família e bate nessa porta. Eu vou dar a volta pelo lado para o padre saber que fui eu que trouxe, senão ele pode desconfiar. Papai desceu primeiro. Pegou o Joãozinho do colo da mamãe e ajudou ela a descer. Eu desci por último, com o embornal rasgado apertado. Meus pés doíam, minhas pernas tremiam, eu nem sentia mais a fome. Era cansaço de osso, daquele cansaço que criança não deveria sentir. O velho bateu na porta lateral da casa paroquial. Uma portinha pequena. Um cachorro latiu lá dentro, depois silenciou. Uma voz de homem perguntou quem era. O velho disse o nome dele e a porta se abriu. O padre João apareceu na soleira, com a batina amarrotada, as mangas meio dobradas, os olhos ainda meio sonolentos do cochilo que a gente tinha tirado dele. Era um homem mais para baixinho, de cabelo cacheado grisalho,
rosto redondo, com uns óculos de aro de metal escorregados para o meio do nariz. Quando ele viu a família inteira parada no degrau da porta, ele não precisou perguntar nada. O rosto dele só perdeu a sonolência e ganhou uma coisa de pena funda. Meu Deus do céu! Mário, quem é essa gente? O velho carroceiro, que eu agora descobria se chamar Mário, explicou em poucas palavras. Disse que tinha encontrado a família na estrada, expulsa da fazenda do seu Raimundo. O padre não perguntou mais nada. Abriu a porta de par em par e nos chamou para dentro. Entrem, entrem, meus filhos, entrem antes que o vento da noite bata na criancinha. A gente entrou. Era uma casinha de padre simples, com uma mesa de madeira no meio da sala, uma imagem de santa num cantinho, um fogão de lenha no fundo e um corredor escuro que levava para os outros cômodos. O padre chamou uma senhora que mexia panela no fogão, uma senhora de idade chamada Terezinha, que era a cozinheira e a dona de casa da paróquia. Ele sussurrou umas coisas no ouvido dela. A senhora fez o sinal da cruz, balançou a cabeça e foi correndo para a cozinha. Em menos do que o galo canta, aquela senhora abençoada tinha posto na mesa 4 tigelas fundas de sopa quente. Sopa de mandioquinha, com pedacinhos de frango desfiado, com cheirinho verde por cima, fumegando. Tinha posto um prato alto com pão caseiro já partido e uma jarra de água fresca. A gente se sentou em volta daquela mesa de madeira sem falar, e quando o papai pegou a primeira colherada e levou na boca, eu vi os olhos dele ficarem marejados de novo. O cansaço, o alívio, a vergonha de receber caridade, tudo junto. Ele comeu devagar, para não se engasgar. Mamãe deu uma sopinha mais rala para o Joãozinho com a ponta da colher. Eu comi em silêncio, com a florzinha de palha ao lado do prato, sem soltar dela um segundo. Quando a gente terminou, o padre João sentou na cabeceira e apoiou os cotovelos na mesa. Seu Jorge, dona Durvalina, vou ser franco com vocês. Eu não tenho onde acomodar uma família inteira na casa paroquial. São só 2 quartinhos, e eu divido um com o Mário quando ele passa por aqui. Mas ao lado da igreja tem o salão comunitário, aquele espaço grande onde a gente faz festa de santo, reunião de catequese, almoço para os necessitados. Tem um cantinho no fundo com uma porta que dá para o pátio. Dá para arrumar umas esteiras, umas cobertas e ficar lá por uns dias. Não é um palácio, mas é teto. Fica em casa de Deus e aqui casa de Deus é casa de pobre. Papai quis dizer obrigado, mas a voz não saiu. Ele só balançou a cabeça para cima e para baixo, com as mãos juntas no colo, e apertou os olhos com força para não deixar sair o que estava pedindo para sair. Mamãe é que disse por ele: Padre João, Deus vai recompensar o Senhor. Deus vai recompensar o Senhor 1000 vezes. A dona Terezinha foi na frente com uma lamparina de querosene acesa. Atravessou o pátio atrás da igreja, destrancou uma porta lateral do salão e nos levou para o canto do fundo. Era um espaço grande, com os bancos de madeira empilhados num canto. Ela arrumou num instantinho 3 esteiras de tábua no chão, botou umas cobertas velhas por cima e uma cabeceira de pano enrolado para cada um. Uma bacia de louça com água para a gente lavar o rosto, um penico no canto, discreto, tudo o que uma família precisava para passar a noite. Filhos de Deus, descansem. Amanhã a vida continua, mas hoje é hora de descansar. Se a criança chorar de noite, batam na porta da cozinha que eu acordo e a gente dá um jeito. Mamãe beijou a mão da dona Terezinha. Foi a única vez na vida que eu vi mamãe beijar a mão de alguém. Quando a senhora saiu com a lamparina, a gente ficou só com um toquinho de vela que o padre deixou num pires. A luzinha tremia nas paredes caiadas, lá do fundo do salão. Papai se deitou primeiro, na esteira do meio. Mamãe se deitou do lado esquerdo, com o Joãozinho no braço. Eu me deitei do lado direito do meu pai. E a gente ficou os 4 ali, esperando o sono, olhando para o teto de tábua alta da igreja, escutando o vento batendo nas janelas de ripa. Antes de eu cair no sono, eu senti uma coisa. Senti a mão do meu pai procurando a minha no escuro. Ele achou. Apertou minha mão devagar e ficou assim, segurando. Do outro lado, mamãe esticou a mão dela por cima da barriga dele
e pegou a outra mão do meu pai. E a gente dormiu daquele jeito, em forma de cruz no chão frio do salão paroquial, unidos pelas mãos, sem teto nosso em cima da cabeça, mas com o teto de Deus. E eu entendi, minha filha, que casa é gente mesmo. Casa é gente de mãos dadas no escuro. A gente ficou dormindo no salão paroquial por uns dias que eu nem saberia contar nos dedos. O padre João ia arranjando o que podia. A dona Terezinha dava o almoço e a janta. Mamãe ajudava a lavar louça, varria o pátio da igreja, torcia pano de chão. Não queria comer de graça. Não era do jeito dela. O Joãozinho ia ganhando força de novo, mamando direito, vendo mamãe comer de verdade. E eu ficava brincando no pátio com umas tampinhas de garrafa, fazendo de conta que eram pratos. Papai acordava cedo e saía a procurar serviço. Ia bater de porta em porta nas vendas do povoado, nas roças de volta, nas casinhas com quintal. Voltava sempre ao entardecer, com o chapéu suado, as botinas brancas de poeira, sem nada de firme. Uns mandavam voltar na semana seguinte, outros diziam que era serviço só de compadre, e tinha uns que mudavam a cara quando descobriam que ele tinha sido colono do seu Raimundo. A sombra do patrão era comprida. A boca do povoado já tinha corrido a história do jeito dele, da versão dele, dizendo que meu pai tinha sido um homem de má índole, que a filha tinha agredido o menino, que a família era desordeira. Mentira. Mentira que era repetida até virar verdade na boca dos outros. Coisa que o dinheiro faz com a fama da gente. Foi na quinta manhã que o padre João chegou com uma novidade. Tinha falado com um homem chamado seu Benedito, dono de uma serraria pequena que ficava depois da ponte do riacho, na saída do povoado. Seu Benedito precisava de ajudante para empilhar tábua, para carregar lenha, para limpar a oficina no fim do dia. A paga era pequena, mas era paga. E o melhor, seu Benedito tinha dito que papai podia montar um puxadinho num cantinho do terreno da serraria, com as sobras de madeira que ficavam jogadas. Não era casa, era um começo. Mas era o nosso começo. Papai ouviu aquilo e quase se ajoelhou para agradecer. O padre não deixou. Disse que homem de Deus agradece só para cima. E naquele mesmo dia, no fim da tarde, a gente se mudou para a serraria. Era um terreno grande, cercado de arame farpado, com o galpão da serraria no meio, um forno de lenha no fundo e montes de tábua empilhada para todo lado. Cheirava a madeira cortada, a serragem fresca, a resina de pinho. No cantinho dos fundos, longe do galpão, tinha um pedacinho de terra batida, onde papai podia levantar a choupana. O seu Benedito era um homem de baixa estatura, braço grosso, bigode espesso, que falou pouco, mas foi direto. Levanta teu puxado aí. Madeira que tá jogada, tu pode usar. Só não pega sem empilhada, que essa tem comprador. Trabalho começa amanhã. 6 da manhã. Papai começou no mesmo fim de tarde. Pegou sobra de tábua torta, prego velho que a serraria dava de refúgio, e foi armando os 4 esteios no chão, fincando fundo. A gente dormiu mais uma noite no salão paroquial. Na manhã seguinte, mamãe foi agradecer o padre João de joelhos. A dona Terezinha chorou quando a gente saiu. Botou na mão do papai uma trouxinha com pão, um pedaço de rapadura, uma garrafa de leite, um punhado de sal e uma caixa de fósforo. É presente da cozinha. Aceita, seu Jorge. Não é esmola, é despedida. E a gente foi pro terreno da serraria com aquela trouxa na mão, feita um tesouro. Papai passava o dia no galpão carregando tábua com o seu Benedito. À noite, na luz de uma lamparina a querosene que o padre tinha emprestado, ele levantava as paredes do puxadinho. Eu ajudava segurando a tábua em pé enquanto ele pregava. Mamãe ia trazendo água, ia alimentando o Joãozinho, ia lavando no tanque da serraria a única muda de roupa que cada um tinha. Em 3 noites, papai levantou as 4 paredes, pregou o piso de tábua para cima da terra e no 4º dia cobriu com telinha de zinco que o seu Benedito vendeu para ele pelo preço mais em conta do que já tinha visto. Não tinha porta, só um pano grosso pendurado na entrada. Não tinha janela. Só um buraco quadrado num dos lados, onde entrava o vento. Mas era nosso.
Depois de tanto tempo sem ter nada que fosse nosso, aquele pedacinho de madeira era o mundo inteiro pra gente. Dormimos todos juntos no chão, em cima de palha de milho seca que o seu Benedito deixou a gente pegar do depósito do cavalo dele. Até papai conseguir arranjar tábua de sobra para pregar uma cama. Passava frio, passava calor de telha de zinco, passava mosquito de noite. Mas passava em família. Foi aí que aconteceu. Aconteceu o momento que eu mais guardei no peito daquela época. O pior de todos. Era domingo. Mamãe, empurrando o Joãozinho num cestinho de vime meio torto, foi até a vendinha do povoado, que ficava perto da igreja, comprar um pouquinho de sabão, um pouquinho de açúcar, uns ovos, levou uns trocados que papai tinha ganho na serraria. Eu fui com ela. A venda era cheia, porque domingo era dia que as mulheres da redondeza iam fazer compra depois da missa. Várias se reunindo na frente, conversando, levantando poeira. Quando a gente entrou, o burburinho parou, tipo aquele silêncio que cai quando alguém entra num lugar errado. Várias delas viraram a cara para o canto do balcão. Outras baixaram os olhos para os embrulhos. Uma delas, uma senhora de vestido florido, que eu depois descobri se chamar Dona Elvira, cochichou no ouvido da vizinha uma coisa olhando para a gente. A vizinha deu risinho. Mamãe foi firme até o balcão do seu Donato, o dono da venda. Pediu os seus itens com a voz baixa. O seu Donato foi pegando, mas ia meio sem jeito, como quem preferia estar em qualquer outro lugar. Foi aí que a Dona Elvira, a do vestido florido, falou alto, para a venda inteira escutar. Olha, gente, a mulher do encrenqueiro, a que foi expulsa da fazenda do seu Raimundo por causa da filha arruaceira. Muito bonito. Cara de santa e ninhada de desordeiro. Um silêncio cortou o ar. Eu senti minhas bochechas queimarem. Mamãe pousou os trocados no balcão, sem olhar para ninguém. Pegou o cesto do Joãozinho com uma mão, me puxou com a outra e ia saindo pela porta quando outra voz, de um homem mais velho que estava sentado num banco, falou mais alto ainda. Deviam dar outro couro nesse desgraçado do Jorge. Quem acha que o senhor Raimundo ia botar pessoa de bem na estrada sem motivo? Mamãe parou de andar. Mamãe parou de andar e eu senti a mão dela apertar a minha com uma força que me doeu. Ela respirou fundo. Se virou para a venda inteira, com o cestinho do Joãozinho apoiado no quadril. E falou. Falou baixinho, mas com aquela voz dela que cortava o ar feito faca amolada. Vocês todos aí, olhem para mim. Vocês não sabem do que estão falando. Não sabem quem é o seu Raimundo quando ele anda sozinho perto do poço. Não sabem o que aquele homem fez para eu ter que aguentar e o que meu marido fez para devolver a honra desta família. Um dia vão saber. E naquele dia, eu não vou querer ver a cara de vocês. A gente saiu da venda do seu Donato naquele domingo sem terminar a compra. Mamãe levou só o sabão e os ovos, deixou o resto no balcão. Disse que não levava nada de uma casa onde o dono não teve coragem de defender uma freguesa. Foi andando pelo caminho de volta para a serraria, com a cabeça erguida, eu do lado dela segurando o cestinho do Joãozinho. Não olhei para trás, mas eu senti os olhos de todas aquelas mulheres grudados na minha nuca até a gente dobrar a esquina da rua da igreja. Dentro do peito, eu ia num misto de coisa. Vergonha. Não vou mentir que não tinha. Tinha, mas tinha uma coisa mais forte que a vergonha. Tinha um orgulho da minha mãe que não cabia dentro de mim. Nunca ninguém tinha falado daquele jeito em praça pública em defesa da honra do papai. Mamãe, a mulher que escondia até o próprio amor atrás de um olhar, tinha aberto a boca na frente de meio povoado para dizer a verdade. Aquilo ficou marcado em mim feito brasa em ferro novo. Quando a gente chegou na serraria, papai já tinha voltado da roça do seu Benedito. Estava sentado no chão de terra, na porta do puxadinho, lavando o rosto numa bacia. Quando ele viu a cara da mamãe, parou no meio do movimento, soltou a água, limpou as mãos na calça e se levantou. Durvalina, aconteceu coisa? Mamãe pousou o cestinho do Joãozinho em cima do toco de madeira que a gente usava de mesa do lado de fora. Tirou o sabão do embrulho. Colocou os ovos com cuidado num cantinho. Não respondeu na hora. Depois, se virou para o papai com as mãos no quadril.
Jorge, aconteceu. Mas não precisa se aborrecer. O que foi falado já foi respondido. E agora, aquela gente sabe que eu tenho boca para falar também. Papai franziu a testa. Foi se sentar no banquinho de madeira. Conta direitinho, mulher. O que foi? Mamãe contou. Contou tudinho, sem enfeitar e sem piorar. Contou da dona Elvira do vestido florido. Contou da fala do velho sentado no banco. Contou da resposta que ela tinha dado no meio da venda. Contou sem levantar a voz, sem chorar, sem tremer. Só contou. Papai foi escutando até o fim. A testa dele ia enrugando devagar. Quando mamãe terminou, ele ficou um tempo calado, olhando para uma formiguinha que subia na madeira do banco. Depois, ele levantou os olhos, e aqueles olhos queimavam numa raiva funda que eu nunca tinha visto neles. Não era raiva gritada. Era raiva de dentro do osso. Eu vou lá. Eu vou na venda do Donato agora. Mamãe se pôs na frente dele, botou as 2 mãos no peito dele e empurrou devagar. Jorge, você não vai para lugar nenhum. Escuta a tua mulher. Se você for lá agora dar satisfação, dar resposta, dar murro, você faz o jogo deles. O que eles querem é te ver arruinado, homem. Fica quieto. Trabalha. Cuida dos nossos filhos. Deixa o tempo correr. Quem planta espinho não colhe figo. Você lembra dessa que tua mãe dizia? Pois lembra agora. Deixa o espinho voltar para quem plantou. Papai baixou a cabeça. Ficou um tempo com a cara nas mãos. Depois levantou e fez uma coisa que eu nunca esqueci. Pegou mamãe pela cintura, puxou para perto e descansou a testa no ombro dela. Um homem grande, um homem de roça, apoiando o peso todo da vida no ombro de uma mulher pequena. Ficaram os dois assim bastante tempo, em pé, no meio do terreiro da serraria, sem falar, enquanto o sol da tarde ia pintando tudo de dourado e o serrote dentro do galpão ia parando de cantar. Daquele dia em diante, papai se fechou. Saía para a serraria antes do sol, voltava depois do sol. Não passou mais nem perto da praça da igreja. Falava pouco, comia pouco, ria menos ainda. Levava a vida empurrando a carroça do dia, sem levantar a cabeça para ninguém. Mamãe, ao contrário, ficou mais firme. Ela passou a ir na venda sozinha, sempre com o cestinho do Joãozinho apoiado no braço, sempre de cabeça erguida. E o povoado aprendeu aos poucos a não falar mais daquele assunto na frente dela. Não porque virou amizade. Foi porque a Durvalina tinha mostrado que falar mal dela tinha preço. Passaram-se umas semanas. O Joãozinho começou a ficar em pé, segurando no esteio do puxadinho. Papai conseguiu pregar uma cama de tábua pra gente no canto. Mamãe pegou umas sementes de couve com a dona Terezinha, começou um canteirinho no terreno da serraria. A florzinha de palha com urucum eu tinha colocado em cima de um prego na parede de tábua, penduradinha, para ela não estragar mais. Foi numa tarde, mais ou menos uma lua depois daquele domingo, que a notícia começou a correr. Eu estava brincando com o Joãozinho do lado do tanque quando eu vi o velho carroceiro Mário entrar no terreno da serraria com a carroça dele. A mesma carroça que tinha nos trazido até a igreja. Ele parou o burro Pampa, desceu do banco, tirou o chapéu de palha e foi direto falar com o papai, que estava empilhando tábua no galpão. Eu fui chegando por trás devagarinho, sem eles me verem, só para escutar. Seu Jorge, o senhor já soube o que está acontecendo na fazenda do seu Raimundo? Papai parou de empilhar tábua, encostou a que estava na mão numa pilha, virou-se pro velho. Não soube não, seu Mário. A gente aqui na serraria não recebe notícia. O velho balançou a cabeça devagar, meio triste, meio conformado. Tirou o cachimbo da boca e cuspiu no chão. Pois vai saber agora. As coisas não vão bem lá não, meu irmão. Primeiro morreu o pé de café da meia mais velha da fazenda, aquela plantação da beira do ribeirão. Deu uma praga que tomou tudo. Depois o fazendeiro se acidentou com o próprio cavalo numa caçada. Caiu mal, quebrou uma perna, até hoje anda de bengala. Dona Gilda ficou com os nervos à flor da pele, briga o dia inteiro com as empregadas da casa grande, já mandou embora 2 cozinheiras.
E o menino, aquele filho dele, o tal do moleque que brigou com a sua menina, vive doente. Tá no doutor da cidade direto, os médicos não sabem dizer o que é. Papai ficou calado. Não disse uma palavra. Só olhou para o chão. O velho continuou. E tem mais, seu Jorge. Tem uma coisa que o senhor vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde, e é melhor saber de gente amiga. O capataz do seu Raimundo, aquele tal de Lourival, teve uma conversa feia com o patrão semana passada. Parece que o Lourival tá indo embora da fazenda. E parece que ele tá querendo falar com o senhor. Papai levantou os olhos. E eu, escondida atrás da pilha de tábua, segurei o ar. O velho Mário foi embora naquela tarde, deixando a novidade na nossa porta feito pedra pesada. Papai ficou o resto do dia em silêncio, trabalhando no galpão sem ver a cara de ninguém. Na hora do jantar, sentado em volta do toco de madeira que fazia às vezes de mesa, ele mal beliscou a comida. Mamãe perguntou. Papai só respondeu. Eu não quero ouvir nada daquele homem, Durvalina. Aquele Lourival bateu na minha porta junto com o patrão. Cuspiu no chão da minha casa, tirou o rádio da minha mão. Eu não devo nada àquele sujeito, e ele não me deve. O que morreu tá enterrado. Mamãe não discutiu. Ela era assim. Quando o papai falava naquele tom, ela sabia que era hora de calar e deixar o tempo conversar. Mas o tempo, quando quer conversar, conversa mesmo. 2 dias depois daquele papo com o seu Mário, numa manhã cedinho, quando o papai já tinha ido para a serraria e mamãe estava no tanque lavando a roupa do Joãozinho, bateram na porta do puxadinho. Eu fui atender. Abri o pano grosso que fazia de porta e dei de cara com ele, com o Lourival, o homem que tinha me arrastado junto com o patrão, que tinha cuspido no chão da nossa casa, que tinha empurrado o papai com a cara do chicote para tirar o rádio. Estava ali, parado no meio do terreiro da serraria, sem o chicotinho na mão, sem o chapéu de feltro, só com uma boina velha amassada entre as 2 mãos, torcendo feito quem aperta pano molhado. Eu travei. Não conseguia me mexer. Senti o embornal invisível com a flor de palha voltar a pesar no meu peito, mesmo que eu não estivesse carregando ele na hora. O Lourival tinha envelhecido em poucas semanas. O rosto mais magro, os olhos afundados. Ele baixou a cabeça quando me viu. Menina, tua mãe tá? A voz tinha mudado também. Era outra voz, sem aquele ferro de comandar. Era voz quase de pedido. Mamãe veio do tanque, com as mãos ainda molhadas de sabão, e parou na porta. Quando viu quem era, o corpo dela ficou rígido feito tábua. Ela não disse nada. Só esperou o homem falar. Dona Durvalina, eu vim falar com o seu marido. Eu sei que o senhor Jorge tá na serraria. Eu não vou entrar na casa da senhora se a senhora não me der licença. Eu vim a pé do povoado, já são mais de 4 horas que eu saí da fazenda pela última vez. Eu não volto mais para lá. A senhora manda alguém chamar o seu Jorge ou a senhora me manda embora, mas eu preciso falar com ele. Eu preciso, por Deus do céu. Mamãe olhou para ele um tempo longo, sem dizer nada. Depois virou para mim. Ivanir, corre no galpão e chama o teu pai. Diz que é urgente. Não fala quem é. Eu corri. Cheguei no galpão quase sem ar, puxei a manga do papai, falei baixinho que era para ele vir em casa urgente. Papai deixou a tábua que estava empilhando, pediu licença ao seu Benedito e veio comigo. No caminho de volta, ele perguntou quem estava lá. Eu não respondi, porque mamãe tinha mandado eu não falar. Só puxei a mão dele. Quando papai chegou na porta do puxadinho e viu o Lourival em pé no terreiro, parou sem continuar o passo. O corpo dele todo endureceu. Eu vi o maxilar dele trancar. Por um segundinho, eu tive certeza que papai ia tomar o Lourival no laço. Mas ele não fez. Ele só parou e olhou para o homem. Nem bom dia ele deu. O Lourival torceu ainda mais a boina nas mãos. Abriu a boca para falar e a voz saiu trêmula. Seu Jorge, o senhor tem todo o direito de me mandar embora. O senhor tem todo o direito de me meter a mão na cara agora. Eu fiz muita coisa errada com a família do senhor. E eu vim até aqui porque eu não consigo mais dormir à noite. Eu preciso botar para fora o que eu tô carregando. E depois o senhor faz o que quiser comigo. Papai cruzou os braços. Ficou em pé. Não convidou o homem a sentar, não ofereceu água, nada. Só falou, firme.
Fala logo. O Lorival respirou fundo e começou. O senhor se lembra do rádio que o patrão mandou tomar do senhor naquele dia da expulsão? Aquele rádio de válvula, caixa de madeira, que era da sua casa. Pois o patrão mandou que eu tomasse para ficar no patrimônio da fazenda. Mas seu Jorge não ficou no patrimônio da fazenda. O patrão levou para a casa dele, botou na sala, e o rádio tocou de noite na casa grande. E foi na mesma noite que tocou o rádio lá, seu Jorge, que começou o que está acontecendo na fazenda do seu Raimundo. Na mesma noite. A senhora, sua esposa, vai entender o que eu tô falando. Papai franziu a testa. Mamãe se aproximou um passo. Como assim começou? O Lourival baixou os olhos. Dona Durvalina. No dia seguinte que o rádio tocou na casa grande, a dona Gilda amanheceu com uma dor de cabeça que nunca mais passou. Na semana seguinte, o cavalo do patrão surtou sem motivo e derrubou ele numa caçada. No outro mês, o filho começou a definhar e a família não entende até hoje o que aquele menino tem. A plantação de café da Meia da Ribeira deu uma praga que comeu tudo. E no casarão, dona, o que está acontecendo dentro daquele casarão, nem eu tenho coragem de contar. Várias empregadas saíram. Porque de noite, dona Durvalina, aquele rádio que era do seu Jorge começa a tocar sozinho, sem ninguém ligar. Liga no meio da noite e toca música de viola. Aquelas antigas. E no outro dia, o patrão e a família amanhecem com uma desgraça nova em cima. Eu fui o primeiro a ouvir. Uma noite eu levantei e fui ver se tinha alguém mexendo no rádio. Não tinha ninguém. O aparelho estava ligado, sozinho. O bocal piscava. E tocava uma viola tão triste que eu saí correndo do casarão. Fiquei no paiol. Pedi as contas ontem. Vim até aqui, seu Jorge, porque eu não aguento mais carregar isso. O silêncio que caiu no terreiro foi um silêncio que não tem como descrever. Papai ficou parado feito estátua. Mamãe fechou os olhos. O Lourival soltou uma lágrima. Eu fiquei agarrada na barra do vestido da mamãe, sem respirar direito. Papai foi o primeiro a falar. A voz dele saiu muito baixa. Seu Lourival, eu não mandei o rádio fazer nada. Aquele rádio era só uma caixa de madeira com válvula dentro. Se ele está fazendo o que o senhor está dizendo, não sou eu que mando. Quem manda é outro, bem mais alto que eu. O Lourival balançou a cabeça. Eu sei, seu Jorge. Eu sei. Eu só vim para dizer o que o senhor já devia saber. A honra que o senhor defendeu naquela varanda, ela não pagou de graça. O patrão está pagando. E vai continuar pagando. Eu saí de lá porque eu não quis continuar pagando junto. E ele foi embora. Atravessou o terreiro devagar, com a boina amassada na mão, passou pela porteira da serraria, sumiu na curva da estrada. A gente ficou os três parados, em pé, no silêncio do terreiro. O tempo. O tempo fez o que o tempo sabe fazer. Papai continuou na serraria do seu Benedito por muitos invernos. Conseguiu pregar uma cama decente para nós, depois uma mesa de verdade, depois levantou um rancho maior ao lado do puxadinho. Mamãe montou um canteiro de verdura rico no terreno, vendia tempero para as senhoras do povoado, juntava uns tostões no fundo de uma lata de banha. O Joãozinho foi crescendo, virou menino travesso, virou moço sério, virou homem trabalhador. Veio uma caçula depois dele, a Vina, uma menininha de cabelo cacheado que nasceu já na nossa casinha da serraria. Depois dela veio o Zezinho, que foi a alegria dos últimos anos de papai. Do seu Raimundo, as notícias foram chegando aos poucos. A fazenda dele nunca mais levantou. Ele vendeu terra para cobrir dívida, vendeu cabeça de gado, até que um dia chegou no povoado a notícia de que a casa grande tinha sido leiloada e a família tinha ido morar na cidade com os parentes da dona Gilda. O filho cresceu, mas nunca deixou a cara daquele problema de saúde. O seu Raimundo se foi muitos invernos depois, longe da terra vermelha que ele tanto se achou dono, e eu não vou falar nada da partida dele, porque quem falou por ele foi o tempo. O tempo cobrou tudo. O rádio nunca mais apareceu. Ninguém soube onde aquela caixinha de madeira foi parar. Eu só sei que naquela noite em que ele tocou pela última vez, ele já tinha feito o trabalho dele.
A flor de palha tingida com urucum ficou pendurada no prego da parede do nosso puxadinho por muitos anos. Foi perdendo a cor, foi ficando ressequida, foi se esmigalhando nas pontas. Um dia, sem eu nem perceber, ela não estava mais lá. Acho que mamãe guardou num lugar que só ela sabia. Entrei na idade de moça. Fui trabalhar numa casa de família no povoado, de arrumadeira, depois de costureira. O Joãozinho foi aprender ofício com um sapateiro. A Vina estudou mais que todos nós. Virou professora rural, igualzinho a Dona Marli que tinha me ensinado a florzinha. O Zezinho saiu moço de casa para trabalhar em cidade grande. Mamãe e papai envelheceram juntos na casinha ao lado da serraria, que aos poucos virou casa de verdade, com tijolo no lugar da tábua, telha de barro no lugar do zinco. Papai se foi primeiro. Mamãe continuou forte. Mamãe sempre foi forte. Ficou morando na casa com a Vina, que nunca quis casar e sempre cuidou dela. E foi numa véspera de Dia das Mães que nós irmãos tivemos a ideia. Eu, o Joãozinho, a Vina e o Zezinho. A gente combinou num bilhete que o Zezinho mandou da cidade, depois confirmou numa chamada de telefone no armazém do povoado. Para homenagear mamãe, a gente ia recriar a florzinha. Mas não uma só. Cada um ia fazer uma flor do jeito dele, do jeito de cada filho, e ia juntar tudo num arranjo na mesa do almoço. O que eu vivi naquele domingo, nem em sonho eu ia conseguir inventar para vocês. Foi na minha casa mesmo, que eu já tinha me casado, já tinha meus filhos crescidos, já tinha meu próprio quintal com pé de mexerica, igualzinho mamãe tinha lá na colônia. Eu cheguei cedo e comecei a cozinhar. Fiz galinhada com açafrão, o prato preferido da mamãe. Fiz arroz doce com casca de limão. Fiz pudim de leite. O Joãozinho chegou com o carro dele trazendo a Vina. O Zezinho tinha vindo da cidade na noite anterior e estava dormindo no quarto de hóspedes. A gente espalhou um pano bordado de branco em cima da mesa grande da sala, e no meio dessa toalha a gente colocou um vaso baixo de louça. E daí, cada um tirou a sua flor. O Joãozinho, que era marceneiro, tinha feito uma flor em madeira. Entalhou cada pétala na faca, lixou, envernizou até brilhar. Ficou uma flor cor-de-mel escuro, do tamanho da minha mão aberta. A Vina, que tricotava como poucas mulheres do povoado, tinha feito uma flor de tricô com linha rosa velho, com miolinho amarelo de lã, uma coisa tão delicada que parecia que ia voar se o vento entrasse pela janela. O Zezinho, que morava na cidade e trabalhava num escritório, tinha comprado com o seu salário inteiro uma rosa de porcelana pintada à mão, daquelas portuguesas, um primor de coisa. E eu, minhas queridas, eu tinha feito a minha flor do jeito que eu sabia fazer desde menina. Peguei palha de milho seca do quintal, molhei na água morna para amolecer, torci, dobrei, abri em pétala, tingi com urucum, deixei secar no sol. Botei ao lado das outras 3 no vaso de louça no meio da mesa. Quando a Vina foi buscar mamãe para almoçar, a gente se escondeu na cozinha. Ouvimos o carro chegar, ouvimos a porta abrir, ouvimos a Vina dizer: "Vem cá na sala, mamãe, o almoço já está servido." E aí escutamos o silêncio. Um silêncio comprido. Um silêncio tão comprido que o Joãozinho botou a mão no meu ombro, achando que era pra gente ir ver. A gente entrou na sala e encontrou mamãe parada na frente da mesa, com as 2 mãos cobrindo a boca, olhando para o vaso de louça com as 4 flores. Aquela mulher que nunca tinha dado um abraço de boa vontade, que espantava toque como quem espanta mosca, estava de joelhos chorando. Chorando. Chorava feito criança que reencontrou a mãe depois de muito tempo. A gente se ajoelhou tudo em volta dela no chão de tábua, e a gente chorou junto. Os 4 filhos, abraçando aquela mulher pequena no meio do chão, com a mesa posta por cima de nós e o cheirinho da galinhada vindo da cozinha. Naquele momento, eu entendi que a vida dá voltas, que a florzinha que um dia caiu na poeira voltou 100 vezes maior em forma de 4 filhos agradecidos. Que tudo o que mamãe e papai plantaram em nós, em forma de silêncio, de olhar, de rapadura no dedo, voltou em forma de amor colhido. Eu estou aqui contando essa história para vocês porque aquela mulher que eu tanto amei hoje está com o Pai Celestial.
E eu pergunto a vocês, minhas amigas, bem no fundo do coração: vocês já passaram por alguma situação em que sentiram que perderam tudo, mas no fundo descobriram que a família unida é a maior riqueza dessa vida? Conta aqui pra mim, nos comentários. Eu leio cada um, e cada história de vocês é um pedaço do meu próprio pedaço de vida voltando. Então eu termino pra vocês desse jeito. Se essa história mexeu com alguma coisa aí dentro do seu peito, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Porque casa não é tijolo nem telhado. Casa é gente. Casa é mão dada no escuro. E quem entendeu isso na vida, entendeu o que importa. Quando eu me lembro que naquele Dia das Mães a gente não tinha nem um pedaço de bolo para comemorar, meu coração aperta. Hoje, graças a Deus, a gente pode dar o melhor para nossa família. E para você encher a sua mesa de fartura e amor, eu preparei uma coleção linda com 30 receitas de bolos caseiros, fáceis de fazer e que não gastam muito. Você pode até imprimir as receitas para guardar na gaveta da cozinha ou dar de presente para sua filha. Clica no link que está nos comentários e leva esse cheirinho de infância e união para sua casa.